E aí, chamando a atenção, porque eu tenho aqui 3 menus muito importantes. O menu produções, que é o que a gente mais utiliza, mas a gente também tem o menu inovação e o menu educação e popularização de CIT, que muita gente duplica. Bom, o que distingue um produto comum do produto de educação de CIT? O produto de educação e popularização de CIT diz que esse produto é um produto de inserção social, porque ele é um produto de divulgação do conhecimento científico. Então, por exemplo, às vezes eu preencho lá no Lattes, publiquei um artigo, aí tem a pergunta: esse produto também é de divulgação? E você põe sim, aí ele duplica. Que esse sim e não era uma ferramenta antiga, anterior à existência desse menu. Okay? Então, não é para marcar mais sim, não. Se o produto, se aquele artigo é de divulgação do conhecimento científico, é uma linguagem acessível, qualquer pessoa que pegar para ler vai compreender, aí eu entro no menu Educação e Popularização e lanço aqui. Por exemplo, organizei um evento numa penitenciária para falar sobre direitos humanos para os presos. Você não vai usar a linguagem técnica jurídica. Então, esse não é um curso, não é um evento da produção técnica. É um evento de divulgação, então entra por aqui. Okay? Então, eu preciso ter esse olhar, não é para duplicar as coisas. Tá? E a mesma coisa os produtos inovadores. Né? Então, inovação é quando eu tenho um conhecimento já consolidado na área e eu dou a ele um outro valor, eu agrego um valor àquele produto. Isso é um produto inovador. Okay? Então, já existe a teoria do direito do processo civil. E aí eu pego essa teoria e trabalho ela de uma outra forma, que ninguém trabalhou ainda, né? Para atender uma demanda muito específica. Então, é aqui, entra no perfil da inovação. Tá? Então, em geral, esses aqui são os produtos técnicos que a área vai avaliar. Então, são nesses menus que a gente deve ter cuidado em preencher o nosso currículo Lattes. Okay? Então, texto em jornal e revista, tá? Que são os produtos de bibliográficos, prefácio e pós-fácio. Muito cuidado com esse item, porque ele induz ao erro, né? Porque ele simplifica nessas duas categorias, mas, por exemplo, é aqui que a gente lança a apresentação de livro, introdução de livro, ou apresentação de dossiê e introdução a dossiês. Muita gente lança a apresentação de livro como se fosse capítulo de livro, e não é. E também é muito comum a apresentação ou introdução a dossiê como se fosse artigo, lançado como se fosse artigo completo, e não é. Okay? Então, esse menu prefácio e pós-fácio, eu tenho um rol de produto bibliográfico, ou seja, não é produção bibliográfica. Produção bibliográfica é livro autoral, capítulo de livro e artigo publicado em periódico. Okay? Então, se eu lanço errado, aquele produto não pode ser detalhado adequadamente e essa pontuação é perdida. Ou a alternativa que a gente tem é excluir o produto e lançar manualmente. Né? Mas aí vocês imaginam o volume de dados que o programa tem que lidar na hora desse preenchimento. Muito cuidado na hora de preencher esses itens. Então, ó, produtos de assessoria e consultoria, trabalhos técnicos. Aqui em trabalhos técnicos eu tenho 2 produtos importantes, os pareceres e os relatórios técnicos. Curso de curta duração ministrado. Eu tenho curso que eu ministrei a aula. Por exemplo, um programa de pós-graduação que você não é professor daquele programa, mas você foi convidado para dar uma aula na disciplina de um professor que te chamou. Essa aula é um produto dessa categoria. Você pede uma declaração, porque a gente pode comprovar e aproveitar como produto. Como também é produto dessa categoria, um curso que você organiza para capacitação de profissionais da área, por exemplo, cursos na OAB, né? Ou cursos oferecidos via Comped, ou via IAB, ou para uma secretaria, para o governo. Okay? O curso criado é uma coisa, curso ministrado é outra, e curso organizado é outra. E todos os 3 podem ser lançados no Lattes, sem nenhum problema, com a respectiva carga horária. Agora, o que é interessante são cursos
ministrados ou criados ou organizados com carga horária igual ou maior que 3 horas. Tá? Material didático também, né? Então, cartilha, folder, fluxograma, panfleto, videoaula, podcast, tudo isso é desenvolvimento de material didático ou instrucional. Então, se eu estou falando com a comunidade científica ou com os profissionais da área, entra aqui. Se é um produto que vai divulgar conhecimento, eu lanço pelo menu Educação e Popularização de CET, que esse menu vai estar aqui também, ó, desenvolvimento de material. Produto de editoração, né? Então, a editoração dos periódicos, de livro, de anais, de catálogo, coletâneas e tudo mais. E aqui, entrevista, mesa redonda, programas e comentários na mídia. Então, você foi chamado para dar uma entrevista num canal do YouTube, ok? Isso é um produto dessa categoria. Ou saiu num jornal, uma matéria impressa ali, né, um texto. Ok, isso também é produto dessa categoria. Né? Agora, muito comum assim, essa pergunta. Por exemplo, Priscila, alguém me citou num texto, isso é produto? Não, não é. Alguém citar você não é produto. Tá? Então, é produto ou quando você é autor do inteiro teor do texto ou de algum parágrafo, né? Alguns parágrafos naquele texto. Ou num vídeo, né? Não necessariamente precisa estar no formato textualizado. Tá? Eu posso gravar isso em imagem, né? Ou podcast, por exemplo, também. Tá? Então, esses são os produtos principais aqui, ainda com... Falta falar do menu eventos, mas eu vi que tem a pergunta da professora Yara, né? Levantou a mão. Priscila, assim, quanto mais você fala, mais dúvidas. Eu quero dizer que você não me esclarece, você me deixa mais cheia de dúvidas. Eu já achava, por exemplo, que a minha linha de pesquisa estava certa, a projeto estava certo, agora já não sei. Agora eu já me perdi nessa linha de pesquisa e projeto. Então, já estou até em dúvida com isso. Depois eu não sei com quem eu vou conversar para poder resolver. Porque eu tenho lá o projeto, o projeto 4, né? E lá tenho... assim, eu tenho vários projetos, porque quando a gente entra na faculdade, aqui na FDRP, a gente faz... ninguém fala nada, né? E a gente tem que fazer o material para poder apresentar para a CERT. Então, de repente, você tem linha de pesquisa. Aí eu criei minhas 2 linhas de pesquisa, sabe? E criei e está lá até hoje. E o projeto, eu coloquei o projeto 4, que é o projeto do mestrado, e tenho meus outros projetos, e que eu vou alimentando e vou colocando. Então, assim, me parece que está tudo errado, então. Eu tenho que reformular tudo isso. Mais ou menos, mais ou menos. Os seus projetos individuais, professora, continuam, ok? O que eu estou chamando a atenção aqui é que o projeto do programa ele é composto por um conjunto de dados que não necessariamente o projeto individual precisa ter. Okay? O professor ele existe fora do universo da pós-graduação. Okay? Então, seus projetos individuais estão ali. Agora, se você, antes de entrar na pós-graduação, criou linha de pesquisa, de fato, isso tem que ser retirado do Lattes. Porque não existe linha de pesquisa sem estar vinculada a um programa de pós-graduação. Porque linha de pesquisa é parte dessa estrutura. Área de concentração, linha de pesquisa e projetos. Há uma hierarquia, né, dessa composição curricular. Okay? O que o docente tem são áreas de atuação, que está lá no menu atuação profissional, e a gente, às vezes, costuma colocar palavra-chave de artigo nele, em vez de colocar as áreas de atuação. Okay? Então, é ali que você vai dizer em que áreas você atua. Porque linha de pesquisa, obrigatoriamente, tem que ser o diálogo de 2 ou mais sub-áreas dentro da grande área de conhecimento. Então, o docente sozinho não consegue fazer esse diálogo, né? Você não dialoga sozinho. Ok? Agora, os seus projetos individuais, você pode, inclusive, aproveitar essa expertise do preenchimento do projeto, do programa, e trazer para o seu projeto individual.
Você vincula os alunos, você vincula as produções, você diz quantos alunos tem ali. Se você tem alguém junto com você compondo a equipe do projeto, você traz os números dos alunos, que aquele colega orienta, soma com o seu e vai acrescentando. Se tem recurso, você traz. Você usa essa expertise, ok? Eu estou focando aqui com a coisa da pós-graduação, porque a gente está fazendo sucupira agora. Mas isso não impede que o preenchimento, essa técnica do preenchimento, seja utilizada. Por exemplo, vincular os produtos aos projetos no Lattes é diferente do sucupira. No Lattes, um artigo pode ser vinculado a quantos projetos você quiser. No sucupira, eu só posso vincular se tiver aderência, eu tenho que detalhar, eu tenho que comprovar, eu tenho que fazer um monte de coisa com o produto. No Lattes, não. Então, assim, a técnica do preenchimento é basicamente a mesma, tá? E aqui, bom, eu estou focando nesses campos do preenchimento e dei alguns exemplos de quais são esses produtos, porque assim, a oficina Lattes ela é muito mais detalhada. Eu enxuguei algo que eu faço que passa de 4 horas em 1h30 aqui, né, 2 horas quase, para tentar dizer o que a gente precisa ter nesse momento no currículo. A linha de pesquisa do programa, o projeto do programa e esses produtos aqui. Okay? Esses produtos. E aquelas outras informações das atividades, que são itens que são importantes para avaliação. Agora, meu currículo não tem nada disso, eu tenho que mirar em alguma coisa. Produto. As atividades a gente só vai usar quando for construir o relatório. Então, priorize produto de 2021, 2022, nesses lugares aqui que eu estou apresentando. E aí eu queria só falar, por exemplo, tanto eu quanto o professor Caio, a gente faz atividades via internet, né, remota, aberta ao público, só que, assim, ligada, por exemplo, o Caio faz ligada à educação, aos sábados, que uma vez por mês. Eu faço também, de 15 em 15 dias, um grupo que a gente chama um grupo de direito e literatura. E ele é aberto. Né? É um grupo de discussão. Eu nunca joguei isso no Lattes, isso não existe no Lattes. E ele vai existir onde? Ele entra aqui, ó, em desenvolvimento de material didático instrucional, se o vídeo fica lá disponível. Se é só você falando, se é só você fazendo uma palestra, ele entra como desenvolvimento de material didático instrucional. Você tem ali a natureza, coloca vídeo, você coloca o link do YouTube e tudo mais, carga horária, duração, né? Agora, se é um formato em que você debate com alguém um tema, você tem convidados e tudo mais, entra aqui nessa categoria entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Pode ser via Instagram, pode ser via YouTube, ou via outra plataforma que você disponibiliza por exemplo, no site do programa. Tudo isso é produto. Mas ele não é. Na verdade, ele não é visto depois, ele é naquele momento, com aquelas pessoas... Só naquele momento, depois ele vai do ar. Então, exatamente. Produto, não é divulgação, aí não é. Então, aí qual é a ideia? Qual é a expertise? Disponibiliza. Porque você tem cada aula, cada atividade dessa como produto técnico. Okay? Tá. Você pode pegar tudo que você fez em 21 e 22 e disponibilizar numa página do YouTube, na sua página, na página do programa, ou da faculdade de Direito, não importa em que página estará. Importa que esteja disponível. Okay? Para contar como material didático instrucional, o produto tem que ser livre acesso. Okay? Mas ele acabou virando algumas coisas, eles viram posts no Instagram. O post em si, então, se você, a partir desse vídeo, criou um texto e publicou numa rede social, ele entra como entrevista mesa redonda e comentários na mídia. Tá? Só que ele não entra com o meu nome, ele tem o nome do grupo. Então, não tem como. Tá. Aí, por quê? Porque eu falei anteriormente. O Lattes, eu só posso lançar produto autoral ou coautoral. Eu tenho que estar ali. Né? Eu vi que surgiu... Então, mas
e no grupo. Mas eu acho que aí a diferença para a Yara é que a questão, acho que é o nome da conta, né, que está publicando. Se a conta é do grupo, mas se o texto tiver assinado pelo docente, é dele, é autoral. Exato, exato. O texto precisa ser assinado, tem que ter autoria. Se é o grupo que assina, não tem como. Agora, a própria página do Instagram também é um produto, né? Eu tenho como lançar aqui, ó, rede social, website, blog. Ele não tem tanto impacto, mas é também um produto que a gente considera como de divulgação, se ele tem um fluxo, né, de publicações nele. Então, uma coisa é aí fica a dica, né? Se você vai publicar sempre em nome do grupo, não tem autoria. Ok? Então, eu posso publicar algo num local que é composto por um grupo, mas que eu tenho a identificação da autoria. Aí eu aproveito esse produto e posso lançar no Lattes de quem é autor. Ok? Agora, por exemplo, citação da sua, né, a citação do docente em acordos e tal, isso também não é produto. Você foi citado apenas. Você não escreveu o acórdão. Né? Então, isso não é produto. Tá? Então, e aqui... Oi. Mais alguma pergunta? Priscila, se vocês me permitem, eu não sei se eu tenho direito à palavra, mas eu sou técnico administrativo aqui na USP, né, de Ribeirão, e assessoro, né, a coordenação no preenchimento da plataforma Sucupira Lattes. E um dos problemas que eu tenho detectado já de algum tempo é justamente essa dificuldade no caso de palestras, webinar, coisas que, em alguns casos, estão no YouTube, em outros não. Então, eu não sei se a estrutura do Lattes, ela permite o docente lançar esse link ao qual, né, o qual você mencionou, tal, né, e para que isso seja importado automaticamente no momento do preenchimento na plataforma. E a segunda dificuldade é também a duração desses eventos. Porque na medida em que muitas vezes a gente não tem esse link e não consegue ver, né, você também fica sem saber a duração. Né? Então, é uma dificuldade complicada. Assim, eu não tenho visto muita dificuldade quanto a livro, artigo, isso é relativamente fácil da gente... Embora livro também nos dê um certo custo, às vezes, né, no sentido de você ter que comprar a obra. Em alguns casos, as editoras dão uma amostra grátis, ou a gente entra em contato e tal. Mas isso é uma questão cultural, tal, do direito. Agora, artigo não tem grandes problemas, a gente consegue fazer um preenchimento mais completo. Justamente isso, parecer, é muito difícil, a gente não sabe a duração. E é difícil também mensurar quanto tempo um docente demora ou leva para fazer aquele parecer especificamente, enfim. Então, isso que né, entrevista, mesa redonda, a gente se perde nisso e né, a duração, não tem o link. Não que eles façam por mal, eu não estou culpando ninguém, pelo amor de Deus. Só estou falando que talvez nesse momento de preencher, o Sucupira também... O Sucupira não, o Lattes nem tem essa possibilidade, né? Não, no caso, assim, isso vai em lá live... na frente, no Sucupira. Esses produtos de live e produtos na mídia em geral, a gente deve sempre colocar o link para todo e qualquer produto que estiver disponível online, porque isso a gente facilita o preenchimento, a gente vai no link, pega o comprovante e já insere, a gente não precisa pedir ao professor, né? Isso facilita muito. Então, por exemplo, lives, elas não são eventos, né? Então, mas se eu fiz uma aula, uma atividade, que aquele conteúdo ficou disponível online, eu entro nesse campo aqui de entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia e lanço. Mas só posso fazer isso se o conteúdo ficou disponível. Né? Por exemplo, essa gravação aqui, essa aula, essa oficina aqui de 2 horas hoje, eu não posso lançar como entrevista, mesa redonda e programas e comentários na mídia, porque isso não está disponível para ninguém. É uma gravação interna. Agora, eu posso lançar a atividade da oficina. A aula em si é um curso de curta duração, a oficina. Com 2 horas, põe para quem foi, onde foi, quem foi é docente, fui eu, coloco ali. E peço uma declaração ao professor Paulo, depois me dá uma declaração, parará. Ok. Entende? Então, assim, às vezes o mesmo produto, uma mesma atividade, gera várias possibilidades de produto.
Por exemplo, durante a pandemia, muita gente deu aula online e tornou isso uma prática. A aula em si não é material didático, mas se eu pego aquele vídeo, edito ele, coloco ali emento, uma apresentação, crio e disponibilizo numa página de uma forma organizada, isso se torna um material didático. Então, assim, a gente também pode aproveitar o tanto que a gente trabalha, né, especialmente vocês, e vislumbrar as possibilidades de incluir no currículo Lattes, dentro dessas categorias que a gente está falando aqui, né? De cursos de curta duração, texto, entrevista, né? Nota técnica, parecer, consultoria, né? A consultoria pode ser desde uma consultoria para a ONU, como uma consultoria para a unidade, né? E que gerou um documento que pode ser um relatório técnico sobre a situação do trabalho escravo no Brasil, ou pela situação da população carcerária no Brasil, ou pode ser um parecer, né? Ou um relatório para o seu departamento, do que você, enquanto chefe do departamento, criou durante a sua gestão. Então, isso é produto? Obviamente, com impactos diferentes. Então, eu vou ter produto com pontuação T1, que é a máxima, e posso ter produto com pontuação menor, T3, T5, né? Porque isso depende do detalhamento, e isso depende do quanto que eu vou acrescentar ali de informações na hora que for preencher o Sucupira. Então, por isso que é importante que o professor disponibilize, de certa forma, algum tipo de acesso ao produto, às vezes um certificado, uma declaração, né? Então, quando perguntar ali o que foi isso aqui, professor, você põe ali um textinho, você pode escrever do que se trata isso, né? Esse produto que no Lattes, às vezes, vem tão cru para a gente, né? E a gente precisa perguntar alguma coisa a mais, né? Um relatório nem sempre vai estar disponível online, mas um programa no Google, uma entrevista no jornal, a gente tem livre acesso, a gente tem acesso à matéria e dali extrai informação. Mas, em outros casos, isso não acontece. E eu queria só chamar a atenção aqui para esse menu eventos. A gente tem participação e organização, e a área do direito considera aqui esses 2 itens. Muitas áreas não consideram participação em eventos, só a organização. Então, são coisas diferentes, tá? Eu vou destacar aqui a questão do preenchimento da participação. Por exemplo, encontro anual da Unpox, participei. Eu coloco ali essa apresentação oral, eu ponho o título, às vezes está na mesa redonda, aí é convidado. Ou eu avaliei os trabalhos da Unpox, então eu sou convidado e avaliador, né? Isso não é produto. Mas se eu apresentei trabalho em algum GT, simpósio, na Unpox, isso é produto. Então, eu tenho que entrar ali em participante. Ele vai abrir, quando eu faço esse primeiro registro, ele coloca ali uma canetinha verde. Quando eu clico nessa canetinha verde, ele abre essa tela, onde eu tenho a opção de fazer o registro da apresentação do trabalho e do trabalho publicado em anais. Então, se eu apresentei e publiquei, eu tenho que fazer 2 vezes. E eu coloco os outros autores. E aí, isso aqui linka lá com aquele menu que eu preenchi antes de modo fragmentado. Tá? Então, toda e qualquer atividade em evento é aqui no menu eventos. E aí eu chamo a atenção que, por exemplo, não é banca ser membro de comitê avaliador de trabalho em eventos. Okay? Se você avaliou os trabalhos que foram submetidos a um GT no Comped, ou se você é membro do comitê avaliador dos trabalhos de iniciação científica na Faculdade de Direito, isso não é banca, isso é produção em eventos. Dentro do evento tem um item chamado avaliador. Okay? E às vezes a gente vê no Lattes lançado como banca. Banca nem é produto, porque também é um outro item. Quando a gente pede para enviar a comprovação da produção de 21, vem um monte de banca, declaração de orientação, e isso não conta. Por isso que eu preciso lançar corretamente os produtos. Okay? Então, é isso. Não sei se tem aqui o evento, tem a organização, né? Então, eu tenho vários tipos de possibilidade de organizar o evento. Pode ser membro de um comitê científico, pode ser membro do comitê organizador, enfim, e tudo isso está aqui, em organização de eventos.
Tá? Então, lembrando, evento tem comitê científico, tem uma instituição responsável, eu tenho um catálogo, ou seja, eu tenho edições daquele evento. Né? É diferente de lives. Tá? Agora, eu fui citado em vários artigos científicos. Isso é importante trazer. E tem um campo próprio no Lattes, mas, infelizmente, esse item das citações está restrita à produção acadêmica. Então, por exemplo, a citação em uma peça processual, um parecer do judiciário, por exemplo, não vai ser contabilizado. Mas é um indicador importante que o usuário do Lattes preencha esse item da produção. Tá? E respondendo a pergunta do professor Caio, o fato de ser primeira edição não impede que você lance como evento. Tá? Mesmo que, não sei quando vai ser o segundo, mas teve o primeiro, ok, pode lançar ali. Tá bom? Então, aqui, nesses indicadores, a gente vai falar mais detalhadamente, mas é aqui, por exemplo, onde a gente cita que foi citado por alguém. Né? Mas a partir desse rastreio que o sistema faz a partir do nosso nome como autor. Tá? Então, se não é algo que a gente controle os números. Né? A gente pode até usar citações do Google, mas mesmo o Google vincula essa citação a trabalhos acadêmicos. E isso aqui cria, inclusive, esse índice de produtividade, que é o índice H que cada docente tem. Ou seja, quantos produtos ele teve naquele ano base que recebeu o mesmo número de citações. Né? Então, por exemplo, H8, ele teve 8 artigos que tiveram 8 citações cada um. Okay? Então, é mais ou menos assim que funciona e, infelizmente, essa ferramenta do currículo Lattes está restrita a essa citação pelo universo acadêmico, tá? Porque ela só usa dados do Research ID, que é uma plataforma também que tem ali, vocês podem usar para comprovar pareceres em periódicos que estão nas revistas que compõem essas bases, então não são todas as revistas. Eu tenho o índice H, que é calculado no Cielo, ou seja, periódicos que estão nessa base de dados, e a base Scopus. Okay? Essa base Scopus, eu coloquei até um asterisco ali, porque a gente precisa cadastrar-se nela para que a gente gere o índice dos Scopus. Então, são periódicos muito restritos, é a base mais usada, inclusive, para a área das ciências naturais, tá? E o Google Acadêmico, okay? Que ela é a mais abrangente de todas, tá bom? Bom, a gente se programou para 2 horas, eu passei um pouquinho, mas quero dizer que tem aqui contato. Na hora de cadastrar os produtos, se tiver ainda alguma dúvida, não sei como vai lançar, como é que vai fazer, não sei o quê, pode escrever, pode mandar no Zap, né, que eu vou tirar aí todas as dúvidas desse preenchimento, focando em produção de 21 e 22, tá, gente? Porque é a questão do preenchimento do relatório Sucupira, tá bom? A gente vai ter uma oficina dessa muito mais pausada, eu vou mostrar como preenche cada produto, aqui só deu tempo de falar quais são, tá? Mas a gente não teve tempo por conta do APCN, por conta do período de férias e o próprio prazo da CAPES, né? Que está atropelado, então a gente também teve essa restrição nesse momento aqui de não fazer a oficina inteira, mas a gente espera fazer, pelo menos, para a coleta dos dados de 2022. Tá bom? Professor Paulo? Sim, eu vou fazer um comentário antes sobre as dúvidas, encaminhamento, né? E depois um fechamento. Eu acho que é interessante. Primeiro, Priscila, super obrigado. É uma quantidade enorme, realmente, de informações. Às vezes a gente fica até um pouco mais assustado e perdido, porque é um universo maior, né? Mas ele oferece algumas... Esse é um processo, um caminhar lento até que a gente consiga ter uma... Não é nem só a questão do registro, é um pouco entender a nossa produção coletiva, orgânica, né? E ficou muito evidente para mim, primeiro, uma diferença que eu acho que é entre atividade e produto, que a gente tem que pensar. O Lattes, ainda que ele apareça da mesma maneira, ele é distinto. Então, isso nos parecia sempre duplicidade. Peraí, aparece 2 vezes e tal. Se a gente pensar o que é atividade, graus de vínculo, atividades mais esporádicas, e dali produtos relacionados a essas atividades,
a gente já começa a conseguir organizar nossas informações nesse primeiro eixo. O segundo, eu acho que é também esse caráter orgânico, né? Falar, olha, nesse caso, o Lattes é para o programa. Então, existe uma hierarquia, que você comentou, área, linha e projeto, que segue para baixo, né? Com docentes, pesquisadores, que para mim vai ser um problema isso, porque a gente não tem pesquisador doutor, a gente tem alguns pós-doutores, mas a nossa pesquisa é feita basicamente com pesquisa de graduação até um pouco tempo atrás, os PUBs, o Programa Unificado de Bolsa, é muito importante para a gente, e é interessante que você disse que ele é legal ele se vincular aos projetos da pós no sentido temático, né? Evidentemente que não é um vínculo formal, institucional, mas temático, né? O que a gente orienta no mestrado e toca um projeto parecido no PUB, e um alimenta o outro. Então, essa hierarquia, né, na resposta para a Yara, ela é áreas, linha, projetos, docentes, pesquisadores pós-doutorandos e aí alunos, enfim, graduandos. A gente é uma parte dessa hierarquia, e nessa medida é que a nossa informação no Lattes ela é válida porque ela é avaliada em função do programa, né? Então, esse caráter orgânico da nossa produção, é claro que existe a outra produção individual que está fora do programa. É por isso que quando um professor vai entrar no programa, ele faz um pedido e tem uma análise. Ele tem pertinência, ele tem aderência, ele se encaixa bem ali. Então, o professor se encaixa nessa estrutura orgânica e hierárquica também de produção. E é legal pensar assim, porque a gente começa a amarrar as coisas que a gente faz. Então, eu amarrei aquele PUB nesse meu projeto, eu amarrei aquela outra aula nesse meu projeto. Então, acho que esse para primeiro passo, Yara e demais, né? Yara que falou que eu também me senti fico sempre um pouco mais angustiado, porque eu vejo a quantidade de coisas que a gente ainda tem que registrar, né? Mas eu acho que serve como aprendizado do caráter orgânico coletivo da nossa produção. Aí, num segundo momento, que a gente pode fazer isso até de maneira mais fácil, e aí a segunda fala de encaminhamento, de coordenação, acho que tem duas coisas aqui. A primeira é a gente fazer essa parte dos projetos. Priscila, a gente vai conversar sobre isso, mas me parece que essa descrição de projetos é algo institucional. A gente pode pensar na descrição, organizar com quantidade de alunos, os produtos, e conversar isso dentro de cada projeto, mas fazer isso. E aí o professor, para que o professor não tenha que fazer isso várias vezes, olhando o que o outro fez, e fazer a contagem, tal, né? A gente faz isso porque ainda é um ponto de encontro entre o programa e o docente individualmente, é uma zona de fronteira ali. Então, a gente cuida dessa parte, organiza até no próprio Lattes dos professores. Assim como já fizemos a linha, a gente que inseriu lá, a gente pegou a senha deles, isso faz um tempo. Inserimos a senha, inserimos os projetos, então a gente vai fazer essa estruturação de projeto. Paralelamente, a gente podia começar um trabalho aqui entre nós de coleta não só de dúvidas, mas de tipos de produtos, exemplos de produtos que são mais comuns no nosso caso e que teriam que ser preenchidos de uma maneira diferente de como está sendo preenchido. Então, a gente tem muito pub, a gente tem muita citação em livros, né? Tem muito esses grupos, por exemplo, o grupo da Yara e do Caio, eles são grupos abertos à comunidade. Então, de alguma maneira, eles têm um caráter de difusão de conhecimento. Como é que a gente... é um grupo, né? Não é só material didático, não é uma aula só. É um grupo que discute aquilo durante um tempo, evolui, é aberto a professores. Do Caio tem gente de vários lugares. Então, isso tem um caráter. A gente podia começar a pensar especificamente a sindicância, o processo administrativo, participação... tem um monte que são muito a nossa cara. E aí a gente pensa numa entrada viável, né, possível para esses... E já no modelo de como fazer. Então, a gente vai angariando com essas falas, né, algumas dicas no que for mais geral. Isso talvez seja... já tem coisa muito na internet, vídeos, mas não é tanta coisa ainda, não. A gente não tem aquela produção, entrevista no YouTube e tal, a gente não... Eu não me lembro, né? A gente tem muito ainda coisa do texto, mas já temos nos aventurado em alguma online, especialmente com a pandemia. Mas, enfim, é só um encaminhamento para a gente entender que o movimento, Yara, ele é paulatino, ele é com calma. E ele não é só de registro. Evidentemente que a gente tem que fazer o registro
Porque o sucupira é um arremate de tudo que é alimentado. A gente não faz é uma análise do conjunto de tudo que foi alimentado. E aí esse retrato do conjunto, o retrato da obra, ele tem que ser minimamente orgânico, né? Ele tem que ser, não pode ser tão Frankenstein. Então, por isso é que a gente cuida da alimentação para que ela seja organizada, de modo que a fotografia que a gente tira no relatório sucupira seja uma fotografia harmônica, vou dizer assim, né? Mas a gente não é só uma questão de registro, é uma questão de organizar nossa produção, inclusive no longo prazo, né? A gente pode, ao melhorar o registro agora, a gente começa a pensar qual que é a nossa principal atuação, o que eu sou bom e o que eu construo em 10 anos, né? É um pouco um planejamento da nossa própria produção acadêmica e legado até acadêmico, eu diria, porque é um pouco o que você vai construir em 20 anos começa um pouco, não no registro, mas na compreensão do caráter orgânico dessa produção. Aquilo que você está fazendo está alinhado, tem um grupo de pessoas alinhado àquilo, tem um determinado projeto, uma área, uma área, e seguir daí. Mas, enfim, é mais para deixar todo mundo tranquilo, né? E não tão angustiado, né? É um trabalho... Professor, só para complementar, então, existe um item próprio no sucupira, onde a gente relata quais são essas experiências, né, em atividades de pesquisa fora do programa, ou seja, em diretórios de grupos de pesquisa, nesses projetos junto à faculdade, com bolsa ou sem bolsa, e que modo essas inserções dos docentes nesses outros espaços de pesquisa também são aderentes à estrutura do programa. Por isso que o professor Paulo falou bem, eu acho que é justamente isso, é demonstrar para a CAPES como é que esses dados que a gente lança no nosso currículo têm essa organicidade, isso vai se comunicando, porque, por exemplo, na medida em que o programa, às vezes, credencia um docente que destoa ou que não está articulado, não tem aderência a essa estrutura curricular do programa, todo o trabalho do programa articulado é avaliado de uma forma prejudicial, por conta de porque joga a média para baixo. Então, é um cálculo que é feito a partir desses indexadores, né? Então, eu tenho um núcleo docente que é aderente, eu demonstro esses dados para a CAPES dessa forma. Eu tenho um núcleo docente que produz, e essa produção é aderente, então, além de eu preencher o sucupira, em termos, né, importar a produção, eu tenho que escrever sobre isso. E um outro ponto, as atividades de pesquisa desse docente também comunica com isso que o programa está estruturado ou defendeu como estrutura, né? E mais, né, amarrando isso, os alunos que são formados pelo programa e os alunos que são orientados em termos de graduação, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, monitoria e tal, esses alunos também têm aderência, eles dialogam com o programa, né? Então, é uma ação, obviamente, é muita informação, tanto Lattes quanto Sucupira, é muita coisa. E, assim, quando eu trabalho com isso desde 2006, eu tenho muita informação para trazer, e é sempre difícil fazer esse recorte, né? Mas, assim, a lógica é justamente dessa, de ir orientando, né? E trazer, alertar para essa diferença de que uma coisa é o trabalho, é a atividade. E outra coisa é a gente se atentar, né? Porque quando a gente fala em produção, parece que você vai ter que começar a fazer algo novo. E o que eu tentei chamar a atenção é que muito desse produto já é feito a partir das próprias atividades que se fazem cotidianamente na universidade ou nesses comitês e tal. A gente está sempre produzindo, ninguém está parado, né? Então, e uma outra forma, quer dizer, para quem ainda está começando, de que maneira eu posso orientar a minha produção e focar nesses produtos que a área avalia, né? E que a área está pontuando. Isso se eu tenho aí uma previsão ou se eu tenho o desejo de continuar investindo nessa carreira num programa de pós-graduação, e um programa que acabou de submeter uma PCN para doutorado. Então, um critério, né, da avaliação desses produtos é ainda mais rigoroso.
Então, eu preciso começar a me preparar para isso, né? A estrutura está organizada, eu preciso trazer esses dados para o currículo e aprender agora a registrar isso corretamente e a perceber, isso é um produto, eu não lancei, posso lançar. Né? Obviamente que fazer retroagindo dá muito trabalho, né? Porque é a novidade, é muito detalhe, né? E aqui foi uma oficina corrida, eu só chamei a atenção de alguns pontos. Agora, fazer isso retroagindo, às vezes você está ali querendo concorrer a uma bolsa de produtividade, não ganhou porque não tem essas informações no Lattes, né? Ou os projetos que tem estão com uma informação tão resumida que não dizem muita coisa. Então, agora a gente também consegue direcionar e entender o porquê de tanto detalhe ali do preenchimento do currículo Lattes, né? Então, de fato, assim, a gente vai ter esse momento, né, mais amplo para falar detalhadamente de como registra cada produto, de qual é essa lógica um pouco mais detalhada da avaliação, mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas, né? Eu sei que terão os alunos, né, professor Paulo, da graduação? Isso. Não, a gente até tem aqui a Ruth, que é uma bolsista de um dos projetos, de um dos 4 projetos, né, do projeto 2, né, Ruth? E... Isso, 2. E a gente vai fazer esse trabalho junto com os bolsistas justamente para fazer esse desenho da parte dos projetos, da parte institucional. Paralelamente, a gente pode manter um canal, aquele canal que a gente imaginou aberto para os docentes enviarem dúvidas, né? Eu acho que eu vou até escrever isso no e-mail. Olha, se você tem alguma dúvida específica do Lattes, organize e mande, a gente organiza essas dúvidas e faz a próxima conversa a partir dessas dúvidas. E aí a gente consegue fazer uma coisa bem focadinha em cima das dificuldades que eles têm. Já começa um trabalho mesmo de monitorar, né, e treinar, no mesmo de oficina, o preenchimento específico dos docentes, né? Cada um tem. E aí eu acho que vale a pena cada docente, Yara, Caio, vocês têm algumas coisas muito Nogíria, acho que aí também, e a Maria Paula, que cada docente tem na sua produção, que ele fala, pô, isso aqui é uma coisa que eu acho que tem como preencher melhor, ou, enfim, tirar um proveito disso, e aí ele traz isso, a gente consegue, aí sim, dar uma orientação específica em função da dúvida específica, entende? Sim. Olha, eu tenho esse produto, isso daqui, eu desenvolvo isso todo sábado, eu quero ver como eu exploro isso aqui melhor, então a gente consegue direcionar em cima do específico, né? Sim. Ô, Paulo, deixa eu só colocar uma coisa. Eu agradeço, né? Eu aproveito. Priscila, muito obrigada por todo esse trabalho, né? Mas, assim, eu queria colocar aqui o seguinte: a linha de pesquisa, que eu fiquei enganada com isso, a linha de pesquisa nós temos 2 linhas. Então, acho que eu já podia mandar para o professor, sabe, Paulo? Eu já até mudei o meu, já coloquei lá, racionalidade jurídica, já até mudei. Então, as pessoas têm que fazer ou 1 ou 2. Aí a Priscila falou áreas. Eu olhei lá em áreas, eu tenho minha área lá é direito. Eu não sei o que mais eu posso colocar ali. Eu não tenho a mínima ideia. Eu pus lá direito. Então, talvez algumas coisas que a gente sabe que o professor tem que fazer aquilo ali para ele não errar, já mandar assim, bonitinho, escreva isso em tal lugar, escreva isso em tal lugar. Porque se deixar por nossa conta, a gente vai ser muito... Eu acho que a gente vai ser criativo. Eu sou, pelo menos. Eu acho, professor Paulo, que a gente, aproveitando essa dúvida, né, um pouco a angústia da professora Yara, eu acho que seria relevante a gente construir um roteirinho dos professores que estão na linha A, projeto 1, né, linha projeto 2. E aí, compartilhar esse documento com essas informações, padronizando, e com uma orientação de como preencher isso no Lattes. Também isso é possível de ser feito, né? E já ajuda muito nesse primeiro processo de preenchimento. Boa, não, o plano é fazer isso com os bolsistas de cada projeto. E é uma coisa mais específica e o bolsista repassa para o projeto, e aí o docente acopla, né? Ele já... Mas vamos nessa linha, tá bom. E acho que sem prejuízo dessa coisa das dúvidas, né? Porque acho que essas dúvidas, elas alimentam um pouco nossa orientação, né? Sim. Conforme vem as dúvidas, a gente fala, eu já saquei que eles têm um determinado tipo de questão ali. Então, manter esse canal, a gente pode até organizar de quando em quando a gente responde, mas vamos manter aberto deles mandarem as dúvidas, né? Especialmente agora, depois da reunião, deve ter um monte de... Uhum.
coisa para falar. Tá bom. Obrigado. Então, estou aberto, gente, às dúvidas, podem escrever, criar lá no grupo mesmo. Enfim, às vezes é uma dúvida mais imediata, se quiser, fica à vontade também para tirar ali pelo WhatsApp, né? Às vezes é mais rápido. Mas o ideal é que a gente também, às vezes, compartilhe, que às vezes a dúvida de um é também a do outro, né? Então, às vezes, centralizando nesse canal, a gente consegue atender ali a todo mundo. Tá bom? Agradeço, então, a todos e a gente vai se encontrar em breve aí, né? Na nossa oficina. Deixa eu falar uma coisa. Além de agradecer a Priscila, o Caio, a Yara, todo mundo que está aí, acho que o Nogiri, a Maria Paula, a Ruth, o Omar, e o pessoal que entrou, Jair, Juliana, Márcio. A gente pensou nessa oficina rapidamente, antes do Carnaval, justamente porque a gente vai ter que trabalhar nesses dados do Sucupira após o Carnaval. Então, é um trabalho, é meio que, tendo dúvidas, já organizem, mandem já agora, assim, para o e-mail para mim ou para o e-mail da pós-graduação com o assunto Dúvidas Lattes, para a gente não se perder, não ficar nenhum e-mail para trás. E aí a gente começa a organizar isso, porque a ideia é a gente dar essa assessoria nessas 2 semanas. E o professor, entre um bloco, entre um cordão e outro, consiga atualizar, enfim, rever o seu Lattes 2021 e 2022. Os anos são 21 e 22. Primeiro 21, porque a CAPES abriu um novo prazo para a gente revisar o que foi feito, considerando que ela mudou os critérios, ela abriu um prazo para a gente revisar o que foi feito, e depois a gente tem até maio para fazer o de 2022. Então, é primeiro 21, segundo 22. Mas eu achei legal fazer os dois juntos, porque já dá esse caráter de continuidade, de organicidade, que, né, a gente já resolve de uma vez. E já nessa, já até foca no 23 e 24, né? Porque a gente pensa que é 2 anos, mas para fazer um livro, por exemplo, já está apertado. Até você fazer, vai publicar, já não vai sair em 24, né? Uma coisa bem tudo muito imediato. Mas, enfim, é mais para também conhecer um pouco desse outro lado de dentro, após abrir a porta do Lattes, esse outro mundo emaranhado que tem para frente. Obrigado a todo mundo. A gente vai seguir numa reunião, né, Priscila? Podemos até aproveitar esse link, mas vamos entrar de novo, porque ele está gravando, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, bom dia a todos. Tchau, obrigado, Caio. Valeu. Acho que tem que parar a gravação.